Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabeláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Queira Deus abençoar. Domingo passado eu estava falando que a Bíblia não é romântica. A Bíblia, quando nos fala da vida cristã, fala que a vida cristã é uma luta. E a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra um mundo espiritual tenebroso, contra principados e potestades, contra hostes do mal. É isso que a Bíblia fala. Os irmãos sabem que eu não sou um pastor que vivo falando à torta e à direita em diabo. Eu sempre falo em Jesus. E eu me lembro que certa vez estava lendo sobre um homem que conhecia muito bem identificar uma nota falsa de dólar. E alguém perguntou: então o senhor estuda as notas falsas? Não, eu conheço profundamente a nota verdadeira, as notas verdadeiras. E quando me deparo com uma nota falsa, eu logo a identifico. Para nós vencermos o diabo, não precisamos nos tornar especialistas no diabo, mas devemos conhecer profundamente Jesus e tudo aquilo que Jesus oferece e é para nós. Quando conhecemos Jesus, temos segurança de quem é Jesus, nós encaramos as dificuldades, encaramos qualquer manifestação maligna com muita confiança, usando as armas que o Evangelho coloca à nossa disposição. E eu disse para os irmãos, se os irmãos estão lembrados, que as armas do maligno, ela tem 3 características. Elas são poderosas. Eu disse também que elas são malignas e elas são astutas. Então, é um adversário difícil de ser vencido. Até brinquei com os irmãos quando eu cheguei aqui de volta do meu tempo de missionário. Cheguei aqui, estava em moda uma canção cantada pelas Spice Girls Gospel. E elas diziam: pisa no inimigo, pisa no inimigo, pisa no inimigo. E aquilo fazia um sucesso, e as pessoas todas ficavam... ficavam assim, né? Como se fosse assim que se vencesse o inimigo. A Bíblia fala das armas que Deus coloca na nossa frente, à nossa disposição. E eu disse aos irmãos, e o texto aqui é muito simples, ele diz: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Já preguei aqui sobre o dia mau. Portanto, fiquem cingindo-vos com a verdade. Eu falei que o primeiro armamento que nós temos é a verdade. Depois eu falei da justiça, a couraça da justiça. E finalmente eu falei que nós temos que estar firmados no Evangelho da paz. É a certeza de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que o Evangelho é a arma
maior de Deus para ficarmos firmes, firmados na certeza da salvação, na certeza da obra que Jesus fez por nós, completa, perfeita no Calvário, que dá segurança ao crente. Se você não tem certeza da salvação e do poder do Evangelho, meu amigo, no dia do mal, no dia das manifestações malignas, nos dias das adversidades, você vai tremer e você pode sucumbir. Mas quando nós estamos firmes, sabemos em quem temos crido, isso faz total diferença. E aí caminhamos com os irmãos, né? E agora chegamos ao quarto armamento que está à nossa disposição. E o apóstolo Paulo diz, então, no versículo 16, na minha versão, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Há uma versão que diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo esse texto, se você prestou atenção, ensina que nós estamos numa guerra. A vida cristã é uma guerra. A vida cristã não é entretenimento. Nós estamos diante de uma luta. E os perigos surgem de todos os lados. O apóstolo Paulo fala da guerra daqueles dias dele, flechas, dardos, lanças, espadas. E curiosamente, são armamentos letais que vêm sobre as nossas ideias, sobre os nossos pensamentos, são conceitos pagãos que vêm tentar destruir a firmeza do Evangelho. E esse armamento e essas armas usadas pelo inimigo só podem perder o seu poder de destruição em nós, quando nós nos embraçamos a fé, quando nós estamos seguros na fé, quando mais do que isso nós podemos cantar, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se nós sabemos em quem temos crido, irmãos, nós podemos nos preparar muito bem para qualquer embate. E com a fé, nós podemos nos proteger ao surgirem acusações, sofismas, que são argumentos enganadores, habilmente engendrados no inferno. As setas do diabo precisam ser destruídas com uma fé robusta. O missionário estrangeiro que viveu aqui no Brasil e com a dificuldade que nós temos com o nosso idioma, o português. Os irmãos pensam que português é um idioma fácil, não é um idioma fácil, não. E ele estava falando certa vez por que muitos jovens, muitos rapazes, dizia ele, entram na faculdade aparentemente com fé e saem da faculdade incrédulos. E não é raro a gente encontrar isso. Gente criada no Evangelho, frequentadora de igreja, que passa para um curso superior, chega lá e sucumbe, a sua fé sucumbe, ele não consegue ficar firme na fé. E aquele missionário dizia assim, muitos rapazes perdem a fé quando entram para a faculdade, porque a sua fé é muito mexerica. E ele queria dizer michuruca, né? Então, a sua fé era muito michuruca, sem consistência. Os dardos inflamados do maligno devem ser neutralizados com o escudo da fé. A Bíblia afirma, esta é a vitória que vence o mundo. Olha, só o pastor Mauro repetiu.
Só o pastor Mauro. Vou repetir para dar uma chance para vocês. O apóstolo João, dizendo em 1 João 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo. Melhorou, mas não vi convicção total, viu? Tente enfrentar o mundo e o diabo sem fé. Ou tire esse escudo da sua vida contra os ataques e contra as flechas que ele manda. O resultado será abatimento e será queda no campo de batalha. A primeira seta vai atingir o seu coração e você cairá sem fôlego. Então a Bíblia diz para a gente segurar sempre a fé, mas não é uma fé qualquer, é a fé em Cristo, a fé na obra de Cristo, a fé no Evangelho. Agarre-se com fé ao Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé é poderosa para enfraquecer e neutralizar as setas do diabo. E eu queria que você prestasse atenção ao versículo todo, a extensão do versículo 16, olhe para a sua Bíblia. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, tá? Já parou para pensar nessa ideia de dardos inflamados? São flechas que surgem de onde nós não esperamos e muitas vezes vêm de longe. Na verdade, surgem de todos os lados e começam a atormentar a sua ideia, a sua mente. Pense você enfrentando uma batalha e as flechas descendo de todas as direções, como é que você ia se defender? A única chance, a única oportunidade é o escudo que protegerá você, a sua fé. Mas considere um outro aspecto que o texto bíblico está dizendo: as setas são inflamadas. Essa era uma das armas mais perigosas da antiguidade. Elas eram untadas com óleo e acesas antes de serem lançadas contra o adversário. E algumas vezes eram feitas de estopa embebida num combustível. Elas não só feriam o adversário, mas queimavam, vinham pegando fogo. Se encontrassem alguma coisa de queimar, para queimar, fosse madeira, fosse feno, fosse lixo, palha, aquilo se transformava rapidamente numa grande fogueira. E as setas do diabo são verdadeiras chamas que sapecam, queimam aqueles que estão desprevenidos. O texto ainda nos diz que essas setas vêm do maligno. Satanás joga estas setas nas áreas desprotegidas da nossa razão e da nossa emoção. Não poucas vezes, você conversando com alguém, acho que você já falou assim: rapaz, me veio um pensamento mal aqui, me veio um pensamento ruim. Algumas vezes não aconteceu isso com você? Você está andando, conversando com alguém, em casa mesmo, e você fala assim: puxa, me veio um pensamento, e você percebe que aquele pensamento não é um pensamento que está dentro de você, mas veio para a sua mente, para a sua razão. E muitas vezes esses são os pensamentos e são armamentos de Satanás, jogando essas setas nas áreas desprotegidas da nossa emoção, da nossa mente, da nossa razão. Aí surgem dúvidas, ideias esquisitas, valores que não são os nossos valores que começam a querer se impor sobre nós, conceitos totalmente diferentes daquele da palavra de Deus, cosmovisão completamente distinta daquela que nós encontramos na Bíblia, sentimentos ruins, sentimentos que você quer tirar logo do seu coração, porque eles não fazem bem a você. Estamos sendo constantemente bombardeados. Então nós precisamos de valores, precisamos de convicções claras,
que mantenham nossa fé bem fundamentada. A fé é o escudo da sua vida, crente. Coloque a fé como seu meio de defesa. Só uma fé forte pode enfrentar uma batalha no campo de ideias, no campo de conceitos, como nós temos enfrentado hoje nesse mundo. Nós estamos sendo atacados com uma série de ideias, com uma série de conceitos completamente reprovados por Deus. E muitas vezes nós vamos assimilando, água mole em pedra dura, a esperança é a última que morre. Não é isso? Eles vão tentando, eles vão batendo, nós vamos ouvindo, no início é um choque, daqui a pouco vamos assimilando, daqui a pouco estamos consumindo e gostando. Então, meus queridos irmãos, como é que a gente vence isso? Fé fundamentada. Fundamentada em quê? Na palavra de Deus, na obra de Cristo. Se você não tem uma fé fundamentada na obra de Cristo, na palavra de Deus, bau para você. Quando você perceber, você já está andando junto com a multidão. A única arma para apagar todos os dardos inflamados do maligno é uma fé robusta e sólida. Ela é escudo contra as setas inflamadas do maligno. E aí é interessante, na Bíblia diz assim: tenha os pés calcados no evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. Mas há uma versão que, em vez de dizer segurando sempre o escudo da fé, ela diz assim: segurando em todas as circunstâncias. É isso que ele diz. Em toda e qualquer situação, você tem que estar seguro com o evangelho da fé. O escudo da fé deve ser usado em todos os momentos do conflito. E eu volto, terminando esse momento, eu ainda tenho mais 2 armas, que eu vou prosseguir domingo que vem, mas eu quero dizer para os irmãos, terminando, eu volto a lembrar aquilo que foi uma experiência sólida na minha vida. Encontrar minha mãe, minha saudosa mãe, perdeu o pai com 8 anos de idade, foi dada para uma família, e aos 8 anos de idade estava sem pai, sem mãe por perto, uma família que a abraçou, e ela era muito grata por essa família. Mas ela se sentiu sozinha no mundo, e ela se agarrou à fé. E ela nos ensinou o primeiro hino do cantor cristão que eu aprendi, que era o hino 375 do cantor cristão. Era o hino que eu mais ouvia minha mãe cantar. E ela cantava para a gente: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. E foi isso que ela passou para a gente. Se somos de Jesus, se estamos firmados em Jesus, se a nossa fé é uma fé firme em Jesus, estamos seguros. Temos um Deus que nos defende e nos abençoe. Que seja assim na sua vida. Vamos continuar, o armamento continua. E nós precisamos estar firmes, porque estamos vivendo cada vez mais num mundo mau. Deus nos abençoe.